Em setembro de 1987, um brilho azul e fantasmagórico surgiu na escuridão de um quintal em Goiânia. Parecia mágico, sobrenatural. Mas a beleza escondia um veneno silencioso, invisível e letal. Este é o início da história do Césio 137. O acidente que não aconteceu em uma usina nuclear, mas no coração de uma cidade, causado por uma cadeia de negligência e curiosidade. Tudo começou nas ruínas do Instituto Goiano de Radioterapia. Anos antes, a clínica se mudou, mas devido a uma disputa judicial, um equipamento de teleterapia foi deixado para trás. Dentro dele, selado em chumbo, estava uma cápsula contendo 93 gramas de cloreto de Césio 137, um material perigosíssimo. O prédio ficou abandonado, sem vigilância, sem nenhum aviso do perigo que guardava. Em 13 de setembro de 1987, dois jovens catadores de sucata, Roberto dos Santos Alves e Wagner Mota Pereira, entraram no local em busca de algo para vender. Eles encontraram a máquina. Pesada e aparentemente valiosa, eles a levaram em um carrinho de mão, acreditando que o metal poderia render algum dinheiro. Por dias, tentaram desmontar a peça, até que finalmente venderam o cabeçote de 100 quilos para Devair Alves Ferreira, o dono de um ferro velho próximo. Fascinado pela peça misteriosa, Devair passou 5 dias tentando abri-la. Em 18 de setembro, usando uma chave de fenda, ele finalmente rompeu a janela de irídio da cápsula. À noite, no escuro de seu galpão, ele viu um pó branco que emitia uma intensa luz azul. Encantado, Devair pensou ter encontrado algo de imenso valor, talvez até sobrenatural. Ele levou a fonte para dentro de casa e começou a mostrá-la para sua família, amigos e vizinhos. O brilho azul virou uma atração. O irmão de Devair, Ivo, levou fragmentos do pó para casa. Sua filha de 6 anos, Leide das Neves Ferreira, sentou-se no chão e brincou com o material como se fosse purpurina. Ela comeu um sanduíche com as mãos sujas do pó e o esfregou em seu corpo. Ninguém sentia cheiro, ninguém sentia dor. A morte invisível se espalhava a cada toque, a cada visita. Menos de 24 horas depois, o veneno começou a agir. Devair, sua esposa Maria Gabriela e seus funcionários começaram a sofrer com vômitos, tonturas e diarreia. Eles procuraram farmácias e hospitais, mas os médicos, sem saber da origem, diagnosticaram como uma intoxicação alimentar ou uma virose. Os dias passavam e o estado de todos piorava. Foi Maria Gabriela, a esposa de Devair, a primeira a conectar o mal-estar súbito ao objeto brilhante. No dia 28 de setembro, 11 dias após a abertura da cápsula, ela pegou o que restou da peça e, junto com um funcionário, colocou tudo em uma sacola plástica. Ela pegou um ônibus e foi até a sede da Vigilância Sanitária. Lá ela depositou a sacola sobre a mesa de um médico e disse: "Isso está matando a minha família." A peça ficou em uma cadeira na recepção, contaminando o ambiente por 2 dias. Finalmente, um físico foi chamado para examinar o objeto. Com seu medidor de radiação, ele se aproximou do local. O som do aparelho, antes silencioso, começou a clicar cada vez mais rápido, até se tornar um ruído ensurdecedor. O nível de radiação era impensável. Naquele momento, o Brasil descobria que estava diante do maior acidente radiológico de sua história. Com a confirmação da contaminação radioativa, o caos se instaurou em Goiânia. A notícia se espalhou como fogo, gerando uma onda de pânico sem precedentes. Milhares de pessoas correram para hospitais, temendo estar contaminadas. O Estádio Olímpico foi transformado em um centro de triagem, onde mais de 112 mil pessoas foram monitoradas. A cidade, antes pacata, virou o epicentro de uma crise nuclear. O pânico logo se transformou em preconceito. Goiânia foi estigmatizada como a cidade do Césio. Seus moradores eram vistos com medo e desconfiança. Ônibus com placas de Goiás foram apedrejados em outros estados. Produtos goianos foram boicotados. O medo, alimentado pela desinformação, isolou não apenas as áreas contaminadas, mas toda uma população. Enquanto isso, as vítimas mais graves travavam uma batalha desesperada pela vida. 20 pessoas foram levadas para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. Mas para alguns já era tarde demais. Em 23 de outubro de 1987, Leide das Neves Ferreira, a menina que brincou com o brilho da morte, faleceu. Ela se tornou o símbolo da tragédia. Nos dias seguintes,
outras 3 pessoas morreram. Seus caixões de chumbo e lacrados com concreto foram enterrados sob protestos. Uma operação de guerra foi montada para conter o inimigo invisível. A Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEN, liderou uma força-tarefa. Equipados com trajes de proteção, eles mapearam a contaminação. 14 casas foram demolidas. Tudo o que havia sido tocado pela radiação foi recolhido. Ao todo, foram geradas 6.000 toneladas de lixo radioativo. Esse material foi levado para um repositório em Abadia de Goiás, onde deverá permanecer isolado por pelo menos 180 anos. As feridas físicas cicatrizaram, mas as marcas do Césio-137 se mostraram permanentes. Centenas de sobreviventes carregam até hoje as sequelas da radiação, o risco aumentado de câncer e o trauma psicológico. Suas vidas foram alteradas para sempre por um brilho azul. O acidente de Goiânia não foi uma fatalidade. Foi o resultado de uma cascata de erros. O abandono de um equipamento perigoso, a falha de fiscalização e a falta de informação. Como resultado, a legislação sobre materiais radioativos se tornou mais rigorosa. O brilho azul do Césio-137 se apagou, mas sua lição sombria permanece. O maior perigo nem sempre está na tecnologia, mas na negligência humana. A memória de Goiânia é um alerta eterno para que tragédias como essa nunca se repitam.